nem atrasado, nem adiantado. Cada um tem o seu próprio horário. Na sua jornada, na sua trajetória de sucesso, você já mensurou mais ou menos em que ponto da caminhada você está? Talvez isso seja possível, talvez não, mas o importante é termos uma consciência muito bem fundamentada nisso que eu acabei de te falar. O que eu quero dizer com isso? Antes de darmos continuidade na nossa conversa, permita-me que eu me apresente. Eu sou Viomar de Souza. E você, me conta, já que meu vídeo te alcançou, em que ponto do território nacional você se encontra nos vendo? A ideia aqui, o objetivo é criarmos vínculos ou vínculo e trocas de experiências. No que diz respeito a alta performance, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, motivação, inspiração, relacionamentos, comunicação, caso isso te interesse, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Não saia do vídeo porque o aprendizado da nossa conversa de hoje vai fazer uma diferença muito grande no comportamento que você vai adotar a partir de agora. Quando eu digo que nem atrasado nem adiantado, cada um tem seu próprio tempo, eu quero aqui fazer menção a Mindset Avançado, que é o podcast. Estou com uma urticáriazinha aqui que está bastante incomodando-me. Eu quero fazer menção aqui ao Mindset Avançado, que é o podcast do Conrado Adolfo, de onde eu consegui absorver aprendizados significativos para a minha vida e, pelo menos um pouco, aquilo que eu absorvi mudou a minha mentalidade com relação ao sucesso de uma forma que você não faz ideia. O que eu quero te dizer é que tanto Conrado Adolfo quanto Elton Luiz são duas pessoas que, quando o assunto é empreendedorismo digital, eles estão na minha assembleia de voz. Então, portanto, eu levo muito a sério o que eles têm a dizer, porque eu considero alguém com conteúdo muito consistente e por isso eu super indico. Mas vamos lá. Existem pessoas que hoje você vê com muita frequência, principalmente com a oportunidade ofertada pelo mundo digital, pelas plataformas digitais, pela internet. Você vê hoje o que raramente você via há alguns anos atrás, que são pessoas ainda, eu poderia dizer, na adolescência, muito jovem, já conquistando aí o patamar de entrar num grupo de milionários, de pessoas que conseguiram fazer muita grana. Então eu posso dizer assim, que para esses rapazes, essas pessoas tão jovens, conquistarem a sua independência financeira e já estarem construindo um império econômico, isso não se via. Também, não sei se por consequência da não popularidade ou da não existência da internet, que faz com que as informações simplesmente se alastrem, mas eu diria que também não é só por isso, mas sim porque o mercado digital, na verdade, oferece oportunidades, esse é meu ponto de vista. Há um grupo de pessoas que vão concordar comigo, outras nem tanto, que as oportunidades ofertadas pela internet, pelo mundo digital, são diversas em comparação ao mercado tradicional. Certinho? Se você faz parte do grupo que concorda com o que eu acabei de falar, você pode deixar aqui, inclusive, o teu comentário. Se você discorda, sem problemas, não vamos nos tornar adversários ou inimigos, por isso você pode também deixar o teu comentário aqui. Se você concorda que o mercado digital é uma terra muito fértil para quem quer empreender ou esse momento já está passando. Elton Luiz, a quem eu já mencionei, ele diz muito que é bem possível
que daqui a mais 10 anos, estamos lá para 2036, não vai ser tão fácil, ou não vai ser nada fácil, conseguir partir do zero até você conseguir a expressividade digital, que é o que estamos buscando. E eu já quero te dizer o seguinte, eu já estou começando a mensurar os resultados desse projeto, que é esse canal, Vilmar de Souza, canal este que eu estou usando para me comunicar com você. Portanto, eu tenho, cada vez que apareço aqui na tela, convidado você que está me vendo a servir de testemunha do que é partir de um determinado ponto, que vamos chamar de ponto A, para um ponto B. E eu já falei também em outros momentos que sucesso não é um ponto estático que você vai alcançar, mas sucesso é a somatória de êxitos, né, de passo a passo que vai te levar para uma conquista ainda maior. Então, o convite que eu estou fazendo é para que juntos, né, formando assim uma comunidade robusta e forte, possamos nos ajudar, porque o meu objetivo aqui é fazer a minha parte. Sempre que eu aparecer aqui, eu vou trazer alguma coisa que serviu para mim e que eu espero também que sirva para você. Por isso, essa analogia de nem atrasado, nem adiantado, cada um tem seu próprio horário. Como assim? Existem pessoas que, por consequências da formação, experiências, vivências, e seja qual for a explicação, ele vai levar toda uma vida sem alcançar o tão almejado sucesso. E lá para o final, eu poderia te dizer, até na terceira idade, e temos aí exemplos realmente de pessoas que conquistaram uma expressividade, né, muito grande e conseguiram acessar o sucesso depois, só após dos 60, dos 70, dos 80 anos, para você ter uma ideia. E tem pessoas que eles aparentemente começaram a empreender hoje e logo, pouco tempo depois, já estão conseguindo colher os frutos desse empreendedorismo, né? Dessa escolha que eles estão fazendo. Como assim? Talvez eu não verbalizei da forma como eu gostaria, mas o importante é que você tenha compreendido a minha mensagem. Eu tenho aqui duas pessoas, né? Duas referências. Uma é a Lucilene Silva. Ela começou um canal do zero em dezembro de 2024 e rapidamente ela conseguiu monetizar o canal e já viralizou diversos vídeos. Ela é o que aparentemente, moderadamente eu vou dizer que é um sucesso. Ela pode ser vista como um sucesso, e sucesso eu diria assim meio que instantâneo, né? Para quem olha de fora, evidentemente. É claro que tem alguns fatores que precisam ser levados em consideração. E quando eu falei que super indico para você Mindset Avançado com o Conrado Adolfo, ele disse que algumas pessoas pensam que porque, por exemplo, a minha faixa etária, já falei diversas vezes em outros conteúdos, e repito, eu estou caminhando para os 46 anos de idade, precisamente no próximo dia 27 de julho de 2025. Eu estarei completando 46 anos de idade. No que se refere à expressividade online, eu ainda não alcancei o meu objetivo. A minha meta, né, de ter expressividade, de crescer na internet, ainda, né, não se configura um sucesso. Mas o que você não precisa fazer é se desesperar, e por isso, e quando eu digo desesperar, é agir de forma a não usar a tua inteligência para saber que você tem que ir dosando as tuas ações. Já falava no meu conteúdo anterior, grandes explosões
de energia agora e inatividade em momentos seguintes, possivelmente vai te prejudicar e prejudicar muito. Então, é muito mais interessante você agir de forma inteligente, adotar uma estratégia que faça com que você tenha uma certa constância nas tuas ações, ok? Devagar e sempre também se chega, ou talvez nem tão devagar, mas você tem que analisar que cada um tem uma realidade diferente e que alguém pode traçar a mesma trajetória e obter resultados muito mais consistentes em menor tempo, enquanto outras pessoas talvez vão seguir, entre aspas, o mesmo caminho e vão obter resultados um pouquinho mais tarde. Repito, se isso diz respeito às circunstâncias, a vivências, experiências ou formação, ou talvez absorção de conhecimento, algumas pessoas fazem isso um pouco mais cedo e que, portanto, é justo que colham os frutos um pouquinho mais depressa, ao passo que algumas pessoas vão ser um pouco retardada, um pouquinho mais lenta no que diz respeito a essa absorção de conhecimento. Eu, particularmente, fui uma pessoa que passei muito tempo, em virtude, talvez, de circunstâncias que eu já mencionei, já contei para você aqui. Se você consumir aí o conteúdo ou os vídeos aqui do canal, você vai acabar encontrando um determinado momento em que a minha mãe teve muita dificuldade para que num processo de nascimento, para dar à luz. Vamos facilitar, né? Quando foi no momento quando chegou o período, o momento de eu nascer, certo? O processo do parto foi muito doloroso. E já havia sido uma gravidez um pouquinho complicada, e um parto que deveria ser cesárea, por conta da época 1979, em que a medicina não era tão avançada, tentaram mais do que deveriam fazer com que aquele parto acontecesse de forma normal, o que uma cesárea resolveria parte do problema, diminuiria o sofrimento. O fato é que eu nasci um pouquinho depois do tempo que deveria nascer. E isso pode trazer consequências sérias. Tem pessoas que, por conta da falta de oxigenação adequada no cérebro, ele pode passar o resto da vida como vegetal. E quando, tanto eu quanto minha mãe, quando eu cheguei a nascer, a minha mãe já desfalecia, eu e ela também não tínhamos sinais vitais visíveis, e a equipe médica disse o seguinte: é bem possível que tenhamos perdido os dois. E a minha mãe, embora não apresentando nenhum sinal vital, ela ouviu isso. Eu nasci sem choro, repito, sem aparentes sinais vitais, e em acontecimentos assim, a coloração da pele já muda, enfim. A equipe médica que atendeu a minha mãe pensou que eu havia nascido morto e que ela havia perdido a vida nesse processo. A minha mãe internalizou isso de uma forma que acabou desenvolvendo por mim um cuidado talvez um pouquinho exacerbado. E cuidado exagerado faz com que às vezes a pessoa fique ali numa zona de conforto, fica se sentindo como o caçulinha às vezes da família é tratado, enfim. E talvez por conta disso eu tenha tido falando num português mais acessível, alguma lerdeza, algum retardo mental. Eu digo porque eu demorei muito para ter a capacidade que eu tenho de assimilar as coisas como tenho hoje. Eu me lembro de que minha mãe falava que eu via as coisas de forma muito simples, ela não me chamava de ingênuo ou de tolo. Ao passo que um professor meu do ensino fundamental, uma vez ele simplesmente se dirigiu a mim dizendo que eu era uma pessoa ingênua, com essas palavras. Infelizmente, é uma pessoa que eu lamento que ele recentemente perdeu a vida de uma forma, eu poderia dizer,
até trágica, mas alguém por quem eu tinha um apreço incrível. Mas ele chegou a dizer que eu era uma pessoa ingênua. E isso eu já tinha chegado praticamente ao final da juventude quando ouvi isso. Então, veja que eu passei mais tempo do que muitas pessoas às vezes necessitou para ser capciosa, esperta, para estar atenta, antenada com relação ao que está acontecendo ao seu entorno. Eu já tive esse processo um pouquinho mais lento, entende? E voltando lá para Lucilene Silva, ela já monetizou o canal dela começando em dezembro de 2024. Já quando se trata de Elton Luiz, que é uma das minhas vozes da minha Assembleia de Voz particular, ele disse que o primeiro vídeo dele a viralizar foi o vídeo de número 67. Até agora, no canal, eu fiz o upload de 33 conteúdos, de 33 vídeos. Eu não sei, tendo ele como parâmetro ou como referência, eu ainda não sei qual o meu primeiro vídeo vai viralizar. Mas o fato é que já tem pessoas, eu diria, do mundo dos negócios, do empreendedorismo, ou empresários, que já está acompanhando o meu conteúdo e, inclusive, já me lançou um desafio, ou eu diria um convite ou proposta, ficaria mais adequada a palavra. Uma proposta de tirarmos um tempo para batermos um papo, certo? E eu me sinto até lisonjeado, porque nós não temos quase nada de estrutura. Eu comecei um pouco mais de... No último sábado, fez 15 dias, mais ou menos, no último sábado, ontem, estamos gravando no domingo, no último sábado fez 15 dias que iniciamos na noite de sábado, subimos o primeiro vídeo aqui no canal. E eu já percebo o quê? A possibilidade, uma vez que já estou recebendo proposta do mundo do empresariado para batermos papo, que esse canal pode se tornar um podcast e a gente vai conseguir ou seguir na mesma linha que nos propomos, que é performance, comunicação, desenvolvimento pessoal, motivação, inspiração, relacionamento, enfim. E, sobretudo, para que fique claro qual é o meu objetivo aqui no canal, eu pretendo auxiliar pessoas, assim como eu, que trabalham como vendedores ambulantes. Entenda, o meu ponto de vista a respeito de venda é a seguinte: a pessoa que vende um bolo num pote, que é o que eu faço, ou uma salada de frutas, se ele levar a profissão venda, ok, tão a sério quanto deveria, ou quanto deve levar, ele é a pessoa também capaz de vender um veículo, um automóvel. Venda não é simplesmente dom, é habilidade. E habilidades precisam ser desenvolvidas. E eu, com minha vivência de vendedor, embora nesse nicho, ou nesse formato ambulante, de porta em porta, eu acredito piamente que eu tenho abordagem totalmente diferenciadas de muitas outras que eu vejo por aí. Tanto que algumas pessoas já me disseram o seguinte: olha, a sua abordagem foi tão diferente, tão interessante, que eu vou comprar um dos seus bolos num pote. Então, quando você está antenado com relação ao que você está fazendo e aprende, leva a sério a desenvolver habilidades ou habilidades que precisam ser desenvolvidas, eu não flexionei bem a coisa aqui. Quando você desenvolve habilidades que precisam ser desenvolvidas, quando você acaba estando atento para abordagens, né, que precisam ser bem feitas, você acaba com certeza tendo uma maior probabilidade de conversão. E venda é isso. Vendas acontecem em etapas. E eu diria assim, agora a palavra meio que me fugiu da mente, para que você possa ficar bem contextualizado. Taxa.
taxa de conversões, taxa de conversão. Isso é muito importante dentro do processo de vendas. E a minha taxa de conversão tem aumentado de uma forma assustadora. Para você ter uma ideia, na última sexta-feira, eu vendi em 2 horas e meia, quantidade do meu produto que às vezes, claro que tem muitos outros fatores que devem ser levados em consideração e que eu nem vou trazer aqui, mas às vezes o que eu levo em 5 ou mais horas para converter, eu fiz em menos de 2 horas e meia. Até eu mesmo fiquei assustado com a conversão que eu consegui alcançar. E eu quero ajudar pessoas a trabalharem essa questão da abordagem, desenvolvimento de habilidades de vendas nesse formato, para que não fiquem aparentando coitados e pedintes, mas sim se comportem como vendedores que são. E para hoje, eu acredito que alcançamos o nosso objetivo, para que o vídeo não fique muito longo e você consiga absorver de forma tranquila o conceito que estamos passando aqui. Eu quero te dizer tchau, tchau, valeu por você ter ficado até aqui, até a próxima, ou até o próximo encontro. Valeu!